Olá, bom dia para você! Você percebeu? Está faltando somente 10 dias para terminar o nosso ano bíblico, louvado seja o nome do Senhor. Depois nós vamos fazer 2 dias aí de recapitulação do ano todo e você terá lido a Bíblia toda. Isso não é bom? Louvado seja o nome do Senhor. Mas não pare aí, já faça seus planos para estudar no ano que vem. Temos que estudar, manter isso dentro da mente. Vamos orar juntos agora? Bendito seja o teu nome, Senhor, pela graça e poder de Jesus em nos trazer diante da tua presença no lugar santíssimo do santuário celestial, por nos envolver com anjos, por dar estas verdades claras da tua palavra. Encha-nos o coração agora e que estes anjos e teu Santo Espírito aqui ao nosso redor nos ensinem este assunto de hoje. Em nome de Jesus. Amém. O seu programa A Tocha está começando. O conflito entre Cristo e Satanás, que tem prosseguido durante quase 6.000 anos, logo deve terminar. E o maligno redobra seus esforços para frustrar a obra de Cristo em prol do homem e prender almas em suas ciladas. Qual é o jeito? Quais são os planos de Satanás? Assim como Jesus tem o plano da redenção, Satanás tem o plano da perdição. Ele tem meios, ciladas para enredar você. Reter o povo em trevas e em penitência, até que termine a mediação do Salvador e não mais haja sacrifício pelo pecado, é o objetivo que ele procura realizar. Então, qual é o objetivo dele? Nos prender em nossos pecados, em nossos problemas, enquanto Jesus está no lugar santíssimo, para que assim nós não estejamos puros e nem possamos participar daquele momento ali. Não se fazendo um esforço especial para resistir o seu poder, prevalecendo a indiferença na igreja e no mundo, Satanás não se preocupa, pois que não se acha em perigo de perder os que está levando em cativeiro à sua vontade. Mas ao ser chamada a atenção para as coisas eternas e almas indagarem que é necessário que eu faça para me salvar, então ele está a postos procurando opor seu poder ao de Cristo e neutralizar a influência do Espírito Santo. As Escrituras claramente declaram que em certa ocasião em que os anjos de Deus foram apresentar-se perante o Senhor, Satanás foi também entre eles, Jó 1,6. Não para curvar-se perante o Rei Eterno, mas para favorecer seus maldosos intentos contra os justos. Com o mesmo objetivo está ele presente quando os homens se congregam para o culto a Deus. Posto que o culto das vistas, está ele a trabalhar com toda diligência para dirigir o espírito dos adoradores. Sabia que ele vai às igrejas? Formula de antemão seus planos. Vendo ele o mensageiro de Deus examinando as Escrituras, toma nota do assunto que é apresentado ao povo. Emprega então todo o seu engano e astúcia no sentido de amoldar as circunstâncias a fim de que a mensagem não atinja aqueles a quem ele está enganando a respeito daquele ponto que está sendo estudado. Você entendeu isso? Olha que coisa interessante. Quando uma pessoa vai estudar, olha, é isso que nós acabamos de estudar aqui no Grande Conflito. Quando uma pessoa está estudando os livros da Bíblia para fazer um sermão, ele fica de olho, ele anota os textos que a pessoa está fazendo ali, anota o sermão. Sabe para quê? Para no dia da pregação incomodar as pessoas que tinham que estar ouvindo. E bem nessa hora a pessoa dorme, uma criança anda, é bem desse jeito.
Alguém que mais necessite da advertência estará empenhado em alguma transação comercial que requer a sua presença ou algum outro modo será impedido de ouvir as palavras que lhe poderiam demonstrar um cheiro de vida para a vida. Eu vou ler para você mais a respeito disso para que você entenda melhor. Presta atenção. Por outro lado, vê Satanás os servos do Senhor opressos por causa das trevas espirituais que envolvem o povo. Ouve suas fervorosas orações, rogando graça e poder divinos para quebrar a fascinação da indiferença, descuido e apatia. Então, com renovado zelo, desenvolve suas artimanhas. Tenta aos homens a satisfação do apetite ou de alguma outra forma de condescendência própria, embotando assim a sua sensibilidade, de maneira que deixem de ouvir precisamente as coisas que mais necessitam ouvir. Olha que sério, o que é isso que eu acabei de ler aqui no livro Grande Conflito? Que Satanás, ele dá comida errada para a pessoa, para que a pessoa fique toda embotada e chegue na igreja ela não consiga ouvir, não consiga entender. As pessoas que comem errado não conseguem entender as coisas do céu, que vivem sempre abarrotadas de comida, que não dão ao corpo a oportunidade do corpo descansar. A mente fica embotada, a mente não consegue entender. Satanás bem sabe que a todos quanto ele puder levar a negligenciar a oração e o exame das escrituras serão vencidos pelos seus ataques. Portanto, inventa todo o artifício possível para ocupar a mente. Sempre houve uma classe que, embora mostrando-se muito piedosos, ao invés de prosseguir no conhecimento da verdade, fazem consistir sua religião em procurar algum defeito de caráter ou erro de fé naqueles com quem não concordam. Tais pessoas são a mão direita de Satanás. Quem é a mão direita de Satanás? As pessoas da igreja que vivem buscando defeito nos outros. Os acusadores dos irmãos não são poucos, estão sempre em atividade quando Deus está a operar em seus servos e lhe está prestando verdadeira homenagem. Eles darão interpretação falsa às palavras e atos dos que amam a verdade e lhe obedecem. Representarão os mais ardorosos, zelosos e abnegados servos de Cristo como estando enganados ou sendo enganadores. É sua obra, a obra de Satanás, representar falsamente os intuitos de toda ação verdadeira e nobre, fazer circular insinuações e despertar suspeita nos espíritos dos experientes. De todo modo imaginável, procurarão fazer com que o que é puro e justo seja considerado detestável e enganador. Ninguém, portanto, e ninguém todavia necessita ser enganado em relação a eles. Pode-se facilmente ver de quem são filhos, o exemplo de quem seguem, a obra de quem fazem. O que Jesus ensinou? Pelos seus frutos os conhecereis. Mateus 7,16. Seu procedimento assemelha-se ao de Satanás, o odioso caluniador, o acusador dos irmãos. Apocalipse 22:10. O grande enganador tem muitos agentes prontos para apresentar toda e qualquer espécie de erro, a fim de enredar as almas. Heresias preparadas para se adaptarem aos vários gostos e capacidade dos que ele deseja arruinar. É seu plano levar para a igreja elementos insinceros, não regenerados, que incentivarão a dúvida e a incredulidade, estorvando a todos os que desejam ver a obra de Deus progredir e com ela queiram avançar. Olhe bem, Satanás leva para a igreja pessoas não convertidas para atrapalharem as outras. Muitos que não têm fé verdadeira em Deus ou em sua palavra concordam com certos princípios da verdade e passam por cristãos e assim estão aptos para introduzir seus erros como doutrinas das Escrituras. Olha que sério, que responsabilidade! A opinião de que não é, de consequência alguma, o que os homens creiam é um dos enganos mais bem-sucedidos de Satanás. Ele sabe que a verdade recebida por amor à mesma santifica a alma de quem a recebe. Portanto, está constantemente a procurar substituí-la por falsas teorias e fábulas ou por outro evangelho. Desde o princípio, os servos de Deus têm contendido com falsos ensinadores, não meramente como homens corruptos, mas como disseminadores de falsidades que seriam fatais à salvação. Firme e destemidamente se opunham aos que estavam desviando os homens da palavra de Deus. A liberalidade que considera como sendo sem importância uma fé religiosa correta não encontrava apoio algum por parte daqueles santos defensores da verdade. As interpretações vagas e imaginosas das Escrituras, as muitas teorias contraditórias concernentes à fé religiosa, as quais se encontram no mundo cristão, são obras de nosso grande adversário para confundir o espírito de tal maneira que não saiba distinguir a verdade.
e a discórdia e a divisão que há entre as igrejas da cristandade hoje são em grande parte devidas aos costumes que prevalecem ao torcer as escrituras, a fim de apoiar uma teoria favorita. Em vez de estudar cuidadosamente a palavra, com humildade de coração, a fim de obter conhecimento de sua vontade, muitos procuram apenas dirigir ou descobrir algo singular, miraculoso ou original. Com o intuito de sustentar doutrinas errôneas ou práticas anticristãs, alguns apanham passagens das Escrituras separadas do contexto, citando talvez a metade de um simples versículo como prova de seu ponto de vista, quando a parte restante mostraria ser bem contrário o sentido. Com a astúcia da serpente, entrincheiram-se por trás de declarações desconexas, interpretadas de maneira a convir os seus desejos carnais. Muitos assim voluntariamente pervertem a palavra de Deus. Outros, possuindo ativa imaginação, lançam mão das figuras e símbolos das escrituras sagradas, interpretam-no de acordo com sua vontade, tendo em pouca conta os testemunhos das escrituras como seu próprio intérprete, e estão apresentando suas fantasias como sendo os ensinos da palavra de Deus. Quando quer que o estudo das escrituras se inicie sem espírito de oração, humildade e docilidade, as passagens mais claras e simples, bem como as mais difíceis, serão torcidas do seu verdadeiro sentido. Os dirigentes papais escolhem as partes das escrituras que melhor lhes servem a seu propósito, interpretam-nas de modo a lhes convirem e então as apresentam ao povo. Ao mesmo tempo em que lhes negam o privilégio de estudar a escritura sagrada e compreender por si mesmo as suas santas verdades. A Bíblia inteira deveria ser dada ao povo tal qual é. Melhor seria não ter nenhuma instrução bíblica do que receber os ensinos das Sagradas Escrituras tão grosseiramente desvirtuados. A Bíblia foi destinada a ser guia a todos os que desejassem familiarizar-se com a vontade de seu Criador. Deus deu aos homens a segura palavra da profecia. Os anjos e mesmo o próprio Cristo vieram para tornar conhecidas a Daniel, a João, as coisas que em breve deveriam acontecer. Os importantes assuntos que dizem respeito à nossa salvação não foram deixados envoltos em mistério, não foram revelados de tal maneira a tornar perplexo e transviar o honesto pesquisador da verdade, disse o Senhor pelo profeta Abacuque. Escreve a visão, torna-a bem legível, para que possa ler o que correndo passa. Abacuque 2:2. A palavra de Deus é clara a todos os que a estudam com coração devoto. Toda alma verdadeiramente sincera virá à luz da verdade. A luz semeia-se para o justo. Salmo 97, verso 11. E nenhuma igreja poderá progredir na santificação a menos que seus membros estejam fervorosamente em busca da verdade como de um tesouro escondido. Ao brado de liberdade, os homens se tornam cegos aos ardis do adversário, enquanto ele se acha em todo tempo trabalhando com perseverança para a realização de seu objetivo. Ao ser bem-sucedido em suplantar a Bíblia por meio de especulações humanas, a lei de Deus é posta de parte e as igrejas se encontram sob a servidão do pecado, ao mesmo tempo em que declaram estar livres. Isso tem me impressionado muito, porque esta é na realidade o que tem acontecido com o planeta Terra. Eu vou ler mais um pedaço para você que você entenda. Para muitos, as pesquisas científicas se tornaram uma desgraça. Nossa! Deus permitiu que uma inundação de luz fosse derramada sobre o mundo em descobertas científicas e artísticas. Mas mesmo os maiores espíritos, se não forem guiados pela palavra de Deus em suas pesquisas, desencaminhar-se-ão em suas tentativas de descobrir as relações entre a ciência e a revelação. Toda ciência deve estar ligada à palavra de Deus, senão ela se torna um laço. O saber humano, tanto das coisas materiais como das espirituais, é parcial e imperfeito. Portanto, muitos são incapazes de harmonizar com as declarações da Escritura suas opiniões sobre a ciência. Muitos aceitam meras teorias e especulações como fatos científicos e julgam que a palavra de Deus deve ser provada pelos ensinos da falsamente chamada ciência. Olha, não é a ciência, olhe bem, não é a ciência que tem, olha que incrível. A ciência, ela não é maior que a Bíblia. A gente não tem que... Agora me prova que eu estou falando a verdade. Aliás, me prova que a Bíblia é verdadeira, se eu tenho essa informação da ciência. Entendeu isso? Se a ciência diz uma coisa, às vezes a pessoa diz assim, mas a ciência falou. Cuidado,
cuidado, existe a falsa ciência. Timóteo 6:20 diz isso. O Criador e suas obras estão além de sua compreensão. E por não poderem explicar isso pelas leis naturais, a história bíblica é considerada indigna de confiança. Os que duvidam da fidelidade dos relatos do Antigo e Novo Testamento muitas vezes vão um passo além, pondo em dúvida a existência até de Deus e atribuindo à natureza o poder infinito. Alguns adoram até a natureza, você já viu isso? Tendo perdido sua âncora, são deixados a chocar-se contra as rochas da incredulidade. Isso só o Senhor Deus poderia ter dado uma frase dessa para a senhora White, né? A frase é quando eles perdem a âncora, são chocados contra as rochas da incredulidade. Agora, veja como o Senhor Deus diz que muitos são desviados da fé. Assim, muitos se desviam da fé e são seduzidos pelo diabo. Os homens têm se esforçado por ser mais sábios que seu Criador. A filosofia humana tem tentado defaçar e explicar mistérios que jamais serão revelados por todas as eras eternas. Se os homens tão somente pesquisassem e compreendessem o que Deus tornou conhecido a respeito de si mesmo e de seus propósitos, obteriam uma perspectiva tal da glória, majestade e poder de Jeová que se compenetrariam de sua própria pequenez, contentando-se com aquilo que foi revelado para eles e para seus filhos. É obra-prima dos enganos de Satanás conservar o espírito humano a pesquisar e a conjecturar com relação àquilo que Deus não tornou conhecido e que não é desígnio de seu que compreendamos. Foi assim que Lúcifer perdeu seu lugar no céu. Tornou-se descontente porque nem todos os segredos dos propósitos de Deus lhe eram confiados e desatendeu inteiramente aquilo que era revelado com respeito à sua obra na elevada posição a ele designada. Suscitando o mesmo descontentamento nos anjos sob seu comando, determinou-lhes a queda. Agora procura incutir, imbuir a mente dos homens do mesmo espírito, levando-os também a desatender os direitos e os diretos preceitos de Deus. Os que estão indispostos a aceitar as verdades claras e incisivas da Bíblia procuram continuamente fábulas agradáveis que acalmem a consciência. Quanto menos espirituais, altruístas e humilhadoras forem as doutrinas apresentadas, tanto maior será o favor com que são recebidas. Tais pessoas degradam as faculdades intelectuais de modo a servirem aos seus desejos carnais. Demasiado sábios em seu próprio conceito para examinarem as Escrituras, com contrição de alma e fervorosa oração, rogando a guia divina, não têm escudo contra o engano. Satanás está pronto para suprir o desejo do coração e apresenta seus ardis em lugar da verdade. Foi assim que o papado alcançou seu poderio sobre o entendimento dos homens e pela rejeição da verdade, visto implicar ela em uma cruz. Os protestantes estão seguindo o mesmo caminho hoje. Do que eu estou falando? Você precisa entender isso. Você precisa entender isso. Na verdade, o papado tirou a Bíblia do ser humano e trouxe fábulas inventadas. Aquele mundo pagão entrou dentro da igreja, o povo sem a Bíblia absorveu pensando que era verdade. O mundo protestante está fazendo o mesmo hoje. Você já parou para pensar que pouco se lê a Bíblia? É um textinho aqui e acolá. Não é incentivado o povo a ler e a estudar. E isso é coisa muito séria. Está na hora de começarmos a pensar, de começarmos a trabalhar dentro desse sentido. Todos os que negligenciam a palavra de Deus, a fim de estudarem conveniências e expedientes para que se não achem em desacordo com o mundo, serão deixados a acolher condenável heresia em lugar da verdade religiosa. Toda forma imaginável de erro será aceita pelos que voluntariamente rejeitam a verdade. Quem olha com horror para um engano, receberá facilmente outro. O apóstolo Paulo, falando de uma classe de pessoas que não receberam o amor da verdade para se salvarem, declara: por isso Deus lhe enviará a operação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. 2 Tessalonicenses 2, 10-12. Com tal advertência, diante de nós, cumpre-nos estar de sobreaviso a respeito de quais doutrinas recebemos. Entre as operações de maior êxito do grande enganador, encontra-se os ensinos ilusórios e prodígios da mentira do espiritismo. Você sabia que o espiritismo, em todas as suas formas, é uma das maiores portas de Satanás? Disfarçado em anjo de luz,
estende suas redes onde menos se espera. Se os homens tão somente estudassem o livro de Deus com fervorosa oração, a fim de poderem compreender, não seriam deixados em trevas à mercê das doutrinas falsas, mas rejeitando eles a verdade são presas da ilusão. Outro erro perigoso é a doutrina que nega a divindade de Cristo, pretendendo que ele não tiver existência antes de seu advento a esse mundo. Essa teoria é recebida com favor por uma grande classe que confessa crer nas Escrituras Sagradas. Diretamente contradiz, todavia, as mais compreensíveis declarações de nosso Salvador com respeito à sua relação com o Pai, seu caráter divino e sua pré-existência. Não pode ser entretida sem a mais injustiçada violência às Escrituras. Não somente rebaixa as concepções do homem acerca das obras da redenção, mas solapa a fé na Bíblia, na palavra de Deus, como revelação de Deus. Ao mesmo tempo que isso a torna mais perigosa, torna-a também mais difícil de ser enfrentada. Se os homens rejeitam o testemunho das Escrituras inspiradas concernente à divindade de Cristo, é em vão arguir com eles sobre esse ponto, pois nenhum argumento, por mais conclusivo, poderia convencê-los. O homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. 1 Coríntios 2,14. Pessoa alguma que alimente este erro pode ter exato conceito do caráter ou missão de Cristo, nem do grande plano de Deus para a redenção do homem. Ainda, deixa eu parar um minutinho. Isso aqui é muito importante, eu preciso falar isso com você. Irmão e irmã, as pessoas estão ouvindo estes rumores ao redor da fé cristã, de que Jesus não existia antes de aparecer, que ele na verdade foi gerado pelo Pai, que de alguma forma Jesus passou a existir de um tempo qualquer, no momento qualquer. Isso é uma mentira terrível. Isto é negar a divindade de Jesus, é negar que ele é Deus. Jesus nunca apareceu, Jesus sempre existiu. Ele veio em carne a essa terra, passou a ter um corpo. É diferente do que dizer que Jesus nunca tem existido. Ainda outro erro sutil e nocivo é a crença que rapidamente se espalha de que Satanás não existe como ser pessoal, de que esse nome é empregado nas Escrituras meramente para se representar os maus pensamentos e desejos do próprio homem. Você sabia disso? O ensino tão extensamente exposto dos púlpitos populares de que o segundo advento de Cristo e a segunda vinda a cada indivíduo por ocasião da morte é um ardil para desviar a mente dos homens de sua vinda pessoal nas nuvens dos céus. Sabia disso? É isso mesmo. As pessoas dizem assim, Jesus, quando a pessoa morre, Jesus já veio para ela. Você já ouviu falar isso daí? Cuidado com essa fala, cuidado, muito cuidado. Eu vou ler de novo essa frase para você entender do que é que estamos falando. Perceba bem, eu acabei de ler, eu vou ler novamente. Olha o que diz aqui. O ensino tão extensamente exposto dos púlpitos populares de que o segundo advento de Cristo é a sua vinda a cada indivíduo por ocasião da morte é um ardil para desviar a mente dos homens de sua vinda pessoal nas nuvens dos céus. Percebeu? Durante anos, Satanás tem estado assim a dizer, eis que ele está no interior da casa, Mateus 24, 23 a 26. E muitas almas se têm perdido por aceitarem este engano. Também ensina a sabedoria mundana de que a oração não é essencial. Homens de ciência pretendem que a oração não pode, na verdade, ser atendida, que isso seria uma violação da lei, um milagre, e que os milagres não existem. O universo, dizem ele, é governado por leis fixas e o próprio Deus nada faz contrário a essas leis. Assim representam a Deus governado por suas próprias leis. Como se as operações das leis divinas pudessem excluir a liberdade divina. Deus é capaz de criar uma lei e Ele mesmo fazer o que Ele precisa. O Senhor Deus pode fazer o sol parar, pode fazer todos os astros pararem. São leis fixas, sim, que existem na natureza, mas Ele é o dono de tudo isso. Tal ensino se opõe ao testemunho das Escrituras. Não foram operados milagres por Cristo e por seus apóstolos? O mesmo compassivo Salvador vive ainda hoje e está tão disposto a escutar a oração da fé como quando estava visivelmente entre os homens. O natural coopera com o sobrenatural. Faz parte do plano de Deus conceder-nos, em resposta à oração da fé, aquilo que Ele não outorgaria, não nos daria, se não pedíssemos a Ele. Inumeráveis são as doutrinas errôneas e as fantasiosas ideias que estão ganhando terreno entre as igrejas da cristandade. É impossível avaliar os maus resultados de remover um dos marcos que foram fixados pela palavra de Deus.
Pouco dos que se arriscam a fazer isto param com rejeição de uma única verdade. A maioria continua a pôr de lado um após outro o princípio da verdade até que se tornam efetivamente incrédulos. Essa é uma verdade. Agora eu vou te mostrar os erros da teologia popular. Presta atenção, eu vou ler para você. Os erros da teologia popular têm arrastado ao ceticismo muitas pessoas que poderiam de outra maneira ter sido crentes nas Escrituras. Impossível lhes é aceitarem doutrinas que lhe ofendem o senso de justiça, misericórdia e benevolência. E desde que tais são apresentados como ensinos da Bíblia, recusam-se a recebê-la como a palavra de Deus. É esse o objetivo que Satanás procura realizar. Nada há que ele mais deseje do que destruir a confiança em Deus e em sua palavra. Satanás está à frente de todo o exército daqueles que duvidam e trabalha em sua máxima força para aliciar as almas para suas fileiras. Duvidar está se tornando moda. Há uma classe inumerável pela qual a palavra de Deus é olhada com desconfiança, pela mesma razão porque foi o autor, o seu autor, porque ela reprova e condena o pecado. Os que estão indispostos a obedecer-lhe aos preceitos, esforçando-se por subverter a sua autoridade, leem a Escritura ou ouvem os seus ensinos, como são apresentados do púlpito sagrado, meramente para encontrar algum defeito nela ou no sermão. Estão ali ouvindo só para tentar achar um defeito. Não poucos se tornam incrédulos a fim de justificar-se ou desculpar-se da negligência do dever. Outros adotam princípios céticos por orgulho ou indolência ou preguiça. Demasiado amantes da comodidade para se distinguirem no cumprimento de qualquer coisa digna de honra, que requeira esforço e abnegação, visam conseguir fama de uma sabedoria superior, criticando a Bíblia. Há nela muita coisa que a mente finita, não iluminada pela sabedoria divina, é impotente para compreender e assim encontra um ensejo para criticar. Muitos há que parecem entender ser virtude achar-se do lado da descrença, do ceticismo e da incredulidade. Mas sob a aparência de sinceridade, ver-se-á que tais pessoas são movidas pela confiança própria e orgulho. Muitos se deleitam em encontrar nas Escrituras alguma coisa que confunda o espírito dos outros. Alguns, a princípio, criticam e sofismam por simples amor à controvérsia, não compreendendo que estão assim enredando nas ciladas do caçador. Quando expressam abertamente a descrença, entendem que devem manter sua atitude. Assim se unem eles aos ímpios e fecham para si mesmos as portas do paraíso. Deus deu em sua palavra evidência bastante do caráter divino da mesma. As grandes verdades que dizem respeito à nossa redenção estão claramente apresentadas pelo auxílio do Espírito Santo, que é prometido a todos que o buscam com sinceridade. Cada qual pode compreender por si mesmo estas verdades. Deus concedeu aos homens um firme fundamento sobre o que repousar a sua fé. Contudo, a mente finita dos homens não está adaptada a compreender os propósitos desse ser infinito. Jamais poderemos, por meio de pesquisas, encontrar a Deus. Não devemos tentar erguer com mãos presunçosas o véu com o qual ele vela a sua majestade. O apóstolo exclama: quão insondáveis são os teus juízos, quão inescrutáveis os teus caminhos. Romanos 11:33. Podemos compreender seu trato para conosco e os motivos que o movem até o ponto em que nos é possível discernir o amor e a misericórdia ilimitados em união com o poder infinito. Nosso Pai Celestial tudo determina em sabedoria e justiça e não devemos estar descontentes e destituídos de confiança. Antes devemos curvar-nos em submissão reverente. De seus propósitos, ele nos revelará tanto quanto é para o nosso bem saber. E além disso, devemos confiar na mão que é onipotente, no coração que está repleto de amor. Olha só o que eu ainda preciso ler. Ao mesmo tempo em que Deus deu prova ampla para a fé, nunca removeu toda desculpa para a descrença. Todos os que buscam ganchos em que pendurar suas dúvidas, certamente vão encontrá-los. E todos os que recusam aceitar a palavra de Deus e lhes obedecer, antes que toda objeção tenha sido removida e não mais haja lugar para dúvida, jamais virão à luz. A desconfiança em Deus é o produto natural do coração não renovado, que está em inimizade contra ele. A fé, porém, é inspirada pelo Espírito Santo e unicamente florescerá à medida que for acalentada. Ninguém se pode tornar forte na fé sem esforço decidido. A incredulidade é fortalecida ao ser incentivada. E se os homens, em vez de ocuparem-se com as provas que Deus deu, a fim de sustentar sua fé, se permitirem discutir e cavilar, verão que suas dúvidas se tornam constantemente mais acentuadas.
Mas os que duvidam das promessas de Deus e não confiam na segurança de sua graça estão a desonrá-lo. E sua influência, em vez de atrair a Cristo, tende a repeli-los dele. São árvores infrutíferas que estendem amplamente seus escuros ramos, excluindo da luz do sol outras plantas e fazendo-as atrofiar e morrer na fria sombra. O trabalho de tais pessoas aparecerá como uma constante testemunha contra aquelas. Estão a lançar sementes de dúvidas e ceticismo que produzirão infalível colheita. Apenas um caminho há a seguir, para quantos desejem sinceramente livrar-se das dúvidas. Em vez de questionar e cavilar com relação àquilo que não compreendem, atendam à luz que já resplandece sobre eles e receberão maior luz. Cumpram todo o dever que já lhe foi dado e que já está em clara compreensão, e estarão aptos a compreender e a cumprir aqueles sobre os quais ainda agora resta dúvida. Satanás pode apresentar uma contrafação tão parecida com a verdade que engane aqueles que estão dispostos a serem enganados, aos que desejarem excluir a abnegação e o sacrifício exigido pela verdade. Impossível lhe é, porém, reter sobre seu poder uma só alma que sinceramente deseje conhecer a verdade, custe o que custar. Cristo é a verdade. É a luz que ilumina todo homem que vem ao mundo. João 1,9. O Espírito da verdade que foi enviado para guiar os homens em toda a verdade. É pela autoridade do Filho de Deus que se acha declarado: buscai e encontrareis. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus. Mateus 7,7 e João 7,17. Os seguidores de Cristo pouco sabem das tramas que Satanás e suas hostes contra eles está formando. Aquele, porém, que se assenta nos céus, encaminhará todos esses estratagemas para o cumprimento de seus profundos desígnios. O Senhor permite que seu povo seja submetido à atroz prova de tentação, não porque tenha prazer em aflição e angústia, mas porque tal operação é indispensável à sua vitória final. Ele não poderia, de maneira coerente com sua própria glória, escudá-los da tentação, pois o objetivo da prova é prepará-los para resistirem a todas as seduções do mal. Eu vou ler mais uma coisa para vocês agora. Presta atenção nisso aqui, ó. Uma coisa importante que vocês podem aprender. Presta atenção, olha só. Nem homens ímpios, nem demônios podem embaraçar a obra de Deus ou excluir a sua presença de seu povo, se este com o coração submisso e contrito confessar e abandonar seus pecados e com fé reclamar as promessas divinas. Toda tentação, toda influência adversa, quer manifesta, quer secreta, pode com êxito ser vencida. Olha só, não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Zacarias 4, verso 6. Aleluia! Os olhos do Senhor estão sobre os justos, os seus ouvidos atentos às suas orações. E qual é aquele que vos fará mal se fordes zelosos do bem? 1 Pedro 3, 12 e 13. Quando Balaão, seduzido pela promessa de ricas recompensas, praticou encantos contra Israel, por meio de sacrifícios ao Senhor, procurou invocar maldição sobre seu povo, o Espírito do Senhor vedou o mal que ele anelava pronunciar. E Balaão foi forçado a dizer: como amaldiçoarei aquilo que Deus não amaldiçoou? E como detestarei quando o Senhor não detesta? A minha alma morra a morte dos justos e seja o meu fim como o seu. Quando novamente foi oferecido o sacrifício, declarou o ímpio profeta: eis que recebi mandado de abençoar, pois ele tem abençoado e eu não posso revogar. Não viu iniquidade em Israel, nem contemplou maldades em Jacó. O Senhor Deus é com ele, e nele, e entre eles se ouve o alarido de um rei. Pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Nesse tempo se dirá de Jacó e de Israel: que coisas Deus tem obrado. Números 23, 8, 10, 21 e 23. Contudo, se erigiram altares pela terceira vez, e novamente Balaão tentou pronunciar uma maldição. Mas mediante os obstinados lábios do profeta, o Espírito de Deus declarou a prosperidade de seus escolhidos e repreendeu a loucura e malignidade de seus adversários, dizendo assim, ó: benditos os que te abençoarem e malditos os que te amaldiçoarem. Números 24, 9. Olha só, deixa eu te comentar um detalhe aqui. O povo de Israel, nesse tempo, era fiel a Deus, e enquanto permanecessem em obediência à sua lei, nenhum poder na terra ou no inferno poderia prevalecer contra eles. Mas a maldição que Balaão não foi permitido pronunciar contra o povo de Deus, conseguiu finalmente trazer sobre eles, seduzindo-os ao pecado.
Ao transgredirem os mandamentos de Deus, separaram-se então dele, sendo transviados a sentir o poder do destruidor. Satanás está bem ciente de que a mais débil alma que permaneça em Cristo é mais que suficiente para compelir as hostes das trevas e que, caso ele revelasse-se abertamente, seria enfrentado e vencido. Portanto, procura retirar de suas potentes fortificações os soldados da cruz, enquanto jaz de emboscada com suas forças, pronto para destruir todos os que se arriscarem a penetrar em seu terreno. Unicamente com humildade e confiança em Deus e obediência a todos os seus mandamentos poderemos achar-nos seguros. Ninguém sem oração se encontra livre de perigo durante um dia ou uma hora sequer. Especialmente devemos rogar ao Senhor sabedoria para compreender a sua palavra. Ali, na palavra de Deus, estão revelados as armadilhas do tentador, os meios pelos quais se pode a ele resistir com êxito. Satanás é perito em citar as Escrituras, dando sua própria interpretação às passagens pelas quais espera fazer-nos tropeçar. Devemos estudar a Bíblia com humildade de coração, nunca perdendo de vista a nossa sujeição a Deus, ao mesmo tempo em que nos devemos nos guardar constantemente contra os ardis de Satanás. Cumpre com fé orar sempre dizendo: não nos deixe cair em tentação. Você viu quais são as armadilhas de Satanás? Quais são os seus ardis? Ele tem vários meios para nos fazer cair. No próximo estudo nós vamos estudar: é o homem imortal? O que acontece quando alguém morre? Chame as pessoas que têm dúvidas sobre isso. O que acontece? Por que algumas pessoas veem espíritos desencarnados? Esse é outro ardil de Satanás. Eu vou orar com você agora. Vamos fazer uso da oração? Senhor Deus bendito, louvado seja o teu nome, porque o Senhor hoje deixou esclarecido quais são os ardis de Satanás. Nos ajude a estudar uma e outra vez esse estudo, para que nós possamos estar alertas, porque Satanás não pode ter poder sobre aquele que busca o teu trono, que busca a tua vontade e a tua bênção. Envolva-nos, ó Pai, proteja-nos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você e até amanhã.